Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, bom dia. Espero que todos estejam bem, claro, como sempre digo aí na medida do possível, devido à situação em que nós nos encontramos, não é? Não só nós como igreja, mas toda a sociedade brasileira, assim como todo o nosso planeta vive uma situação aí completamente singular, né, na nossa história recente, pelo menos, um ocorrido que tem nos preocupado bastante. E algumas medidas foram tomadas e nós não podemos estar reunidos aí no templo. Mas a nossa oração continua sendo a mesma para que Deus possa aí entrar com a sua mão neste caso e pôr um fim nesta pandemia, neste vírus, neste mal que assola toda a nossa sociedade e que dentro em breve nós possamos estar aí reunidos novamente dentro de um templo, reunidos, a igreja reunida dentro de um templo, porque a igreja somos nós, e estarmos juntos louvando o nome de Jesus com alegria. Esta é a nossa oração, este é o nosso desejo. O meu desejo, a minha oração também é esta, de podermos estarmos juntos, mas enquanto não pudermos estar juntos aí dentro do templo, nós vamos nos comunicando aqui, né? Através das redes sociais, através do canal no YouTube ou no Instagram. Nós vamos fazendo aqui a nossa escola bíblica, para a gente continuar de alguma forma aí, né, irmãos? Aprendendo a palavra de Deus, e estamos aqui exatamente para isso, para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Peço perdão, a gravação não é de melhor qualidade, não sou nenhum profissional na área, não é nada profissional, o equipamento não é profissional, mas estamos aqui, irmãos, em interesse do meu coração, de continuar comunicando e falando da palavra de Deus, porque sem a palavra de Deus, irmãos, nós não temos estrutura, não temos base, não temos firmeza para estarmos de pé, tá? Então, estamos aqui como sempre fazemos. Nós fazíamos a live, mas devido à demanda do uso da internet nos horários que a gente faz a live, está tendo muito problema de comunicação, travando bastante a internet, então a gente vai estar aqui, vai fazer de uma forma diferente, mas vamos tentar aí passar o mesmo conteúdo que tínhamos passado nas outras lições, tá? E aqui o intuito é um só, juntos aprendemos a palavra de Deus e glorificarmos ao nome de Jesus, tá bom? A minha oração nesta manhã é para que o Senhor visite a sua casa, visite a sua família, visite o seu lar e que Ele possa suprir as suas necessidades de acordo com a vontade dEle, não é? E o Senhor está no controle de tudo. Como é sabido dos irmãos, nós estamos estudando carta aos Efésios, escrita pelo apóstolo Paulo. Tivemos aqui a primeira aula, a segunda aula não foi possível termos, por uma questão técnica, mas hoje estamos aqui na terceira lição, que tem um tema e o título da lição já é bem sugestivo e bem complexo. Eleição e predestinação. Como eu disse, já é um tema que, arrumando aqui a câmera, já causa aí um espanto, né, na gente, pelo tema, um tema bem complexo, um tema que é bem discutido, ou que vem sendo discutido há muito tempo, mas é uma lição de muita valia para a gente, tá? Deixando claro que o nosso foco aqui, o nosso intuito, não é levantar nenhuma polêmica, nenhuma questão teológica, ou de debater teologicamente, ou de alguma forma atacar alguma denominação que tenha uma crença diferente dentro do tema da soteriologia, a doutrina da salvação. Nosso desejo aqui não é este, tá? De atacar alguém, de confrontar teologicamente alguém, algum outro tipo de pensamento teológico, não. A nossa lição e o nosso foco aqui é expor que nós, como Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aquilo que nós pensamos acerca deste tema de salvação, ou da doutrina da salvação, melhor dizendo, tá? Essa é a nossa ideia, de expor aquilo que nós achamos ser o mais coerente dentro da doutrina da salvação. Não estou dizendo que está certo ou que está errado, né? Ou que igreja A ou igreja B que crê diferente está certo ou está errado.
Não, nós temos a nossa visão e dentro dessa nossa visão é que nós vamos tratar aqui acerca do assunto, tá bom? Então que Deus em Cristo nos abençoe nessa manhã, nos dê sabedoria, nos dê graça para tratarmos esse assunto e nós vamos aqui tocando o barco e falando aquilo que nós entendemos acerca da lição, tá? Eu sou bem clássico, tá? Dando a aula, os irmãos já me conhecem aí. O título da lição é Eleição e Predestinação, dia 19 de abril de 2020. Texto áureo, eu vou ler o texto áureo, vou ler a verdade prática. Nós não iremos ler, ou eu não vou ler, né, toda a lição, introdução, capítulo, tópico 1, tópico 2, que demanda muito tempo, mas vou dar uma pincelada rápida e tentar esclarecer o que está proposto ali dentro de cada tópico, tá bom? Nosso texto áureo, claro, está em Efésios, a carta que estamos estudando, capítulo 1, versículos 4 e 5, que diz assim: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. A verdade prática diz assim: Segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Deu uma trava-língua aqui, né? Vamos de novo. Segundo a presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Esta é a nossa verdade prática. Como a gente já tinha falado aqui, né, a introdução vai falar acerca da eleição e da predestinação. E esses dois temas, eles são temas aí muito importantes, tá, dentro da doutrina da salvação. Tanto a eleição como a predestinação, eles são dois termos ou dois conceitos teológicos que fazem parte do debate teológico, é claro, acerca da soteriologia, acerca da doutrina da salvação. Eles são temas aí bem corriqueiros. Inclusive, o termo eleição é amplamente utilizado por Paulo em suas cartas, em suas epístolas. Há várias e várias referências de Paulo falando acerca da eleição. E não é diferente aqui na carta aos Efésios. Como eu estava dizendo, essas duas palavras, esses dois termos, eles são muito usados aí dentro da doutrina da salvação. Mas, como eu disse no começo, a nossa ideia não é chocar ou confrontar ou bater de frente com aqueles que pensam diferente, tá? Claro, ainda existe aí uma outra questão acerca da presciência, talvez a gente fale alguma coisa aqui, mas essas duas palavras, ou esses dois termos aí, eles são termos bem utilizados, bastante utilizados, na verdade, dentro da doutrina da salvação, né? Alguém vai dizer que os dois termos não tem nada a ver com a presciência, né? Como eu disse aqui, vamos falar, já que a gente entrou no tema, já que a gente entrou no assunto, vamos falar rapidamente sobre a presciência. A presciência, na verdade, presciência de Deus, tá? É a capacidade de Deus conhecer o futuro, tá? E aí surge o grande conflito, né? Como a gente já está falando acerca de eleição e predestinação. Talvez assim, ou por conta disso, na verdade dizendo, exista aí o grande conflito, né? Ou surge um grande conflito a partir dessa ideia da presciência de Deus. O que é a presciência de Deus? A presciência é a capacidade que Deus tem de enxergar o futuro. E o fato de Deus enxergar e saber o futuro, ele viu, né? Essa é a ideia da presciência, quem iria aceitar a salvação e quem não iria aceitar a salvação. Então ele meio que determina, né? Essa basicamente é a ideia de alguns, usando aí a presciência de Deus, o fato de Deus saber, né, o que se passa no futuro e as escolhas das pessoas. Deus já determinou as escolhas de cada um. Essa é
é um dos conceitos, tá? E como eu disse, né, é um tema bem complexo, um tema bem difícil, mas vamos aqui tentar expor aquilo que nós entendemos. E aí surge, né, dentro dessa questão da presciência de o fato de Deus saber a escolha das pessoas e interferir na escolha das pessoas, isso segundo o ponto de vista de alguns, surge uma outra grande dificuldade, que é a dificuldade de entendermos como um Deus justo, um Deus grande, um Deus amoroso, ele vai escolher apenas alguns para a salvação e outros para a perdição, né? Então, uma questão vai levar a outra. Se o fato de Deus conhecer o futuro e saber o futuro, e saber as escolhas das pessoas, a presciência de Deus, e ele já ter determinado e escolhido ou predestinado alguém para a salvação, ele não estaria sendo injusto salvando alguns e outros não? Então, percebam aí que um tema leva a outro tema e um questionamento leva a outro questionamento, de maneira que nós não estamos aqui, como eu vou repetir isso, para ficar bem claro, não estamos aqui para pôr um ponto final nesse debate, porque esse debate aí tem desde o século XVII, lá desde os calvinistas, dos arminianos, enfim, desde a teologia lá reformada, começou na Holanda, enfim, lá em 1600. Então, não é o foco agora a gente falar disso, tá? Mas o foco, na verdade, é falar acerca do que está na nossa lição e aquilo que nós cremos. Então, a introdução vai exatamente falar acerca disso, da lição, dos dois termos, e o quão importante eles são para a doutrina da salvação. Está aqui na nossa introdução. Eleição e predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. E o que a gente crê? Nós da Assembleia de Deus acreditamos, segundo... Nós vamos ler aqui um livro. Deixa eu pegar aqui para vocês. Está aqui, na outra cola. Segundo o livro A Doutrina da Predestinação, um livro publicado pela CPAD em 1989. Autor deste livro é o pastor Severino Pedro. A doutrina da salvação, ele vai dizer assim: a doutrina da salvação divina segue quase os mesmos ditames da doutrina da predestinação, e que alguns já até chegaram a sugerir que uma é consequência da outra. Basicamente, essa é a ideia que nós temos na lição, que eleição e predestinação, uma é consequência da outra, tá? Mas elas não são sinônimas. Essa é a ideia de que a lição está passando. Uma é consequência da outra. A eleição, a predestinação é consequência da eleição. Uma é consequência da outra, tá? E aí, dentro ainda dessa ideia de salvação, nós vamos ter aí quatro pontos acerca da soteriologia. Devem ter mais, mas eu vou destacar só 4 aqui, ó. Dentro, é claro, talvez você que esteja assistindo tenha uma dessas visões, mas nós vamos aqui expor, como eu disse, aquela que nós achamos ser a mais coerente com o nosso pensamento. Existe lá o pelagianismo, vou repetir, pelagianismo, que é uma das doutrinas da soteriologia, da doutrina da salvação. E o que ela vai dizer? Ela diz que o homem é o único agente da salvação, tá? Essa é a doutrina do pelagianismo, onde o homem é o único agente da salvação. Isso é o que sugere esta doutrina. Existe também a doutrina do semi-pelagianismo. Qual que é a diferença dessa para o pelagianismo? A semi-pelagianismo diz que o homem inicia o processo da salvação, ou seja, o homem é quem dá o primeiro passo para a salvação, e que Deus responde a este processo. Ou seja, esta doutrina difere da pelagianismo,
pelagianismo diz que o homem é o único agente, cabe a ele só se salvar ou não. Basicamente é isso, tá? Também não vamos nos aprofundar. O semi-pelagianismo diz que o homem, ele inicia o processo, tá? Ele dá o primeiro passo para a salvação, e que Deus vai responder a este processo, sendo Deus um agente aí deste processo do homem. Existe também o arminianismo, talvez o arminianismo e o calvinismo, talvez não, acho que são os mais conhecidos. O arminianismo diz que Deus é quem inicia o processo e o homem responde a este processo, tá? Então, a doutrina de Armínio, o arminianismo, vai dizer que o primeiro passo para a salvação, quem deu foi Deus. Deus dá o primeiro passo, tá? É Deus quem inicia o processo de salvação e que nós, os homens, somos os que respondemos a este processo, tá? E o calvinismo, que é o quarto, diz que Deus é o único agente na salvação, tá? Independente da atitude do homem, Deus é o único agente da salvação, né? Basicamente também, para a gente não entrar na profundidade do assunto, o homem não tem a capacidade de escolher se vai ser salvo ou não. Essa escolha já está feita por Deus, tá? Nós não temos a capacidade de responder a isso, a este estímulo de Deus, da salvação. Ele já fez, ele já determinou que quem vai ser salvo e quem não vai ser. É basicamente isso daí. Mas nós, como Assembleia de Deus, nossa doutrina, nós cremos, inclusive está na nossa regra de fé e prática. Não estou aqui levantando bandeira, tá, irmãos? Não estou aqui levantando a bandeira da nossa igreja, que a nossa igreja é certa, que a nossa igreja é a melhor. Não. Estou apenas expondo o que está na nossa lição, que é o que nós cremos. Tá? E não cabe a mim ou a qualquer outro achar que nós somos os certos e quem pensa que na predestinação de uma outra forma é os errados ou ao contrário, né? Nós estamos aqui para julgar isso. Nós estamos aqui apenas para expor nosso pensamento, que isso eu estou repetindo, estou sendo até chato, porque isso tem que ficar bem claro, tá? Então, nós partimos do pressuposto e da ideia de Armínio, tá? De que o primeiro passo para a salvação, quem deu foi Deus, não foi o homem, mas foi Deus quem aí deu o passo para o homem ser salvo. Vamos lá, continuando aqui. Eu apenas arrumar ali, enfim, arrumar a janela. Nós cremos nessa ideia de que foi Deus quem deu a iniciativa na salvação. Partiu de Deus a salvação, não do homem. O homem não tomou essa iniciativa, o homem não tem a capacidade de escolher. Na verdade, o homem não tem a capacidade de projetar a sua própria salvação, né? Deus é quem projetou, Deus é quem é o arquiteto da salvação da humanidade. Foi Ele quem planejou a salvação para a humanidade. Essa é a ideia do arminianismo. Deus é quem inicia o processo e através dessa iniciativa de Deus, nós respondemos a este processo, tá? Nós vamos continuar no próximo vídeo.